Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo e eu com o braço em cima da cama. Oi, alguns minutos atrasada. Poucos minutos. Tá tudo certo. Muito bem. Iniciar vídeo ao vivo. Conseguiu, não fez? Iniciando o vídeo ao vivo. Está iniciando, estamos iniciando. Estamos iniciando. São muitas ferramentas hoje, né? São Vou muitas. iniciar aqui também. Boa. Então, já começou o YouTube? Começou, Já estamos ao vivo, aqui já temos online. 11 pessoas. Bem-vindos! Bem-vindos! Dá um oi aí quem tá chegando. Já tem gente ali no Insta também. Nós estamos aqui numa confusão. Tem YouTube, Insta, Face. Domingo é assim, gente. Todo mundo fica mais relax, entendeu? Aquela coisa mais tranquila, não é não? É. E a gente tá aqui para falar de estresse. Super tranquilo. Mas você sabe que o maior índice de suicídio mundial é segunda-feira? Falando nisso, né, uma das coisas que muita gente se estressa. Porque justamente. estresse leva à depressão, né? E aí a pessoa com o trabalho, ela já pensa segunda-feira e fala, não vou voltar para minha vida, para o meu trabalho, eu não quero voltar para nada disso. E é sério esse assunto. Muito sério, muito sério. Vamos falar então sobre estresse? Vamos falar sobre isso? Quem aqui tem essa sensação de que não quer viver uma segunda-feira? Por muitos anos eu vivi isso, Paulinha. E eu também. Muitos anos. Eu não queria que chegasse a segunda nunca. Nem eu. Nossa senhora, eu não gosto nem de lembrar que eu já começo a ter sensações físicas, né? E o estresse é muito isso, a gente sente no nosso corpo, né? Quer me apresentar? Quero. Eu não preciso apresentar a Paulinha para vocês, né? Todos já estão acompanhando aí. Essa semana eu falei muito sobre o trabalho dela, Frequência do Amor. E para quem me acompanha aí, é uma honra apresentar a Si, porque ela é uma das grandes responsáveis por me manter e me apresentar nesse caminho. Há 10 anos atrás, começamos no yoga, né, Si? E a gente foi acompanhando uma outra, a gente foi se transformando juntas nesse caminho, uma segurando a outra. Acho que a Si acompanhou toda a minha transição. Caindo e levantando, eu caí, ela me puxava, ela caía, eu falava, calma aí. Vamos lá. E é uma honra, de verdade. É uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem muitos trabalhos nessa área de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, tanto nos trabalhos com spa, como com yoga, meditação. É complicado para mim falar de vocês, que eu vou deixar vocês se apresentar, por favor. Gente, boa noite. Eu pratico yoga já há 17 anos e quando eu comecei esse caminho, eu era empresária, né, Paulinha? Já contou um pouco da sua história também. Eu não queria largar essa vida louca. E aí, quando eu tava realmente quase pirando, enlouquecendo, falei, não dá mais, eu vou morrer de estresse. Falei, preciso buscar alguma coisa. Eu cismei que eu queria abrir um spa. Falei, preciso ir para um spa para relaxar, né? Porque senão eu vou enlouquecer. E não foi bem esse o caminho. Fiz vários cursos nessa área, né? Não abri um spa, mas pude abri uma empresa de consultoria em spa, então pude lidar com muitas pessoas extremamente estressadas, cheias de problemas, querendo a cura do dia para a noite, querendo entrar, fazer uma massagem e sair plena, né? Transferindo, né, a responsabilidade da cura para um terapeuta ou para uma ferramenta. Muito comum a gente ver isso, né? Exatamente. E aí, com as aulas de yoga, eu pude encontrar muitas pessoas e trabalhar com elas muitas ferramentas que ou evitam ou controlam o estresse quando ele está assim já no auge, né? Uhum. Porque o estresse nada mais é do que a nossa reação em relação a alguma situação que está acontecendo, né? Qualquer coisa hoje em dia pode ser um estressor. A questão toda é como que nós reagimos a esses estressores, né? E fiquei muito honrada de ter sido convidada pela Paulinha para a gente falar sobre isso hoje mesmo, porque a Frequência do Amor é um trabalho que fala sobre isso o tempo inteiro, né? O estresse está dentro da frequência do medo. E ele gera várias consequências e, pior, várias doenças. Então, se você tem qualquer dúvida em relação ao estresse, como que você sente ele, se o que você está passando ou a doença que você está tendo pode ser alguma coisa relacionada ao estresse, deixa aí pra gente já as perguntas. Por favor, vão interagindo aí. A gente está com uma equipe linda ali do outro lado que vai selecionar algumas perguntinhas pra gente.
Só fazer um parêntese aí na sua história, que eu acho incrível compartilhar isso também, e aí um pouco da parte íntima, porque além dessa parceria toda, a gente é amigas íntimas nesse ponto, né? E uma coisa que eu aprendo muito nesse caminho e com você é que tudo que a gente mais ensina é o que a gente mais precisa aprender, né? Total. E uma das coisas que eu mais admiro na Cia é que ela ainda continua sendo empresária, mesmo sendo professora de yoga, mesmo conduzindo várias iniciativas de autocuidado, de autoconhecimento, então conduzindo cursos de meditação, fazendo, que inclusive vai estar no curso de aprofundamento, né, da frequência do amor, um e-book sobre estresse. Então ela tem várias frentes. Eu admiro muito como você consegue administrar no seu dia a dia. É o que você falou, né? É o que está externo, mas como que você lida com isso? Se eu não usasse, de fato, essas ferramentas anti-estresse, ferramentas de bem-estar, se eu não usasse o tempo inteiro a possibilidade de tentar, né? Agora eu vou aprender mais ainda com o seu curso, mas tentar me conectar o tempo inteiro à frequência do amor, se eu não usar isso na minha vida, eu piro. Porque realmente é muita coisa, tem várias frentes, várias empresas, e é aplicação na prática mesmo, porque tudo isso que a gente está falando é prática, né? A teoria é linda, mas como que nós vamos pegar isso tudo e colocar na prática? Essa é o X da questão, né? Então, vamos falar sobre isso. No seu dia a dia, né? Quais são as práticas, assim, o que você sente que mais te salva? Porque, de verdade, eu acho admirável, assim, ter uma disciplina incrível há 17 anos dentro do yoga, mas também com a meditação, com essas, né, dentro das técnicas, das terapias, né, de gerenciamento de estresse, entre o que você falou do spa, né? Tem desde automassagem, banho de ervas, óleo, aromaterapia. O que você realmente usa no seu dia a dia, assim? Quais são as suas queridinhas? É difícil falar das queridinhas, né? Porque eu amo várias. E quando a gente está no auge, né, Paulinha? Quando a gente deixou a frequência do medo, vou falar nessa linguagem, né? Mas quando a gente deixou ela instalar e entrou na frequência total do medo, veio o estresse, a gente precisa de tudo junto, sabe? Então, é legal você experimentar todas as ferramentas possíveis, né? Ter todas tudo que você puder usar, né? Praticar o yoga, praticar a meditação, fazer um banho relaxante, o escalda-pés. É muito legal aprender isso tudo, mas na hora do vamos ver mesmo, colocar em prática o máximo que você puder em prática, né? Às vezes usar uma aromaterapia, que a gente tá aqui, né? Um olhinho essencial sempre acalma muito. Então, assim, minhas favoritas mesmo são o yoga e a meditação, porque são ferramentas que na última live você falou sobre meditação, né? Sobre a intenção. São ferramentas que mesmo tendo, assim, aquela... você estando completamente desfocado, vai trazer resultado. Né? Você fazer uma prática de yoga, tá mexendo com glândula endócrina, tá mexendo com hormônio, você vai ter uma transformação de qualquer forma com a prática do yoga. Então, assim, 5 minutos, 10 minutos, não tô falando de fazer 1 hora por dia, claro que quanto mais tempo você puder, melhor, né? Mas o que você tem, assim, quais são as ferramentas que vocês usam? Vou jogar essa pergunta pro público. O que vocês usam no dia a dia, assim, pra totalmente relaxar, ou cabeça... A minha pergunta é, por exemplo, existem níveis de estresse, não tem? Existem vários. Para quem tá num nível... Fala um pouquinho da sua percepção desses níveis de estresse, porque eu pego alguns pacientes, às vezes, no consultório, que, assim, estão num nível bem avançado, inclusive com acompanhamento médico, tomando remédios e tal, e que realmente não conseguem sentar, meditar e fazer yoga, porque tem uma resistência até mental, né? Nesse caso, primeiro, vamos entender o que você entende pelos níveis de estresse. Assim. Existem, sim, vários níveis. Tem gente que realmente já não consegue nem pensar em fazer alguma prática dessa natural, né? Que a gente chama de ferramentas naturais de bem-estar. Então, o ideal mesmo é começar a fazer essas práticas antes mesmo de ter um burnout, né? Porque hoje... a maioria da população realmente está no limite, já chegou no limite. Então, a gente está vendo muita crise de pânico, depressão, crise de ansiedade. As pessoas estão, às vezes, se pegando assim, sem conseguir respirar, sem conseguir, né? E aí, do nada. Então, isso aí é porque realmente vem um acúmulo de coisas e ela já se desconectou ali do que é saudável, natural e já entrou
no pânico mesmo, né? Então, assim, antes de chegar nesse nível, a gente tem que se preparar para ter uma reação diferente quando uma situação estressante surgir. Então, como que eu me preparo, né? Porque o estresse é isso, o estresse é exatamente, o que manda é exatamente a sua reação em relação a qualquer situação estressante. Se a Paulinha falar assim, qualquer coisa que ela falar comigo, para mim pode ser o fim do mundo, mas se eu tiver conectada, presente, trabalhando minhas ferramentas, fazendo toda a minha prática, seja ela qual for, interna, externa, mental, espiritual, eu vou conseguir lidar com o que está chegando de uma forma diferente, né? Esse gancho, agora fazendo um gancho um pouco com a frequência do amor, muita gente fala, cheguei, eu já peguei vários pacientes, né? Meu marido me estressa, ou minha mãe me estressa. Eu falo, vamos analisar isso que você está trazendo? Porque, assim, primeiro, né, dentro desse trabalho que eu faço, eu acredito que nada externo, é o que você está falando, nada externo pode te estressar, né? É uma escolha. Então, assim, ele está te estressando, você está escolhendo ficar estressado, né? Acho que é o primeiro ponto, se questionar isso, de ser esse estímulo externo. Porque você falou, se uma pessoa está equilibrada, o que vem de fora não pode atrapalhar. E não atrapalha. Não tem como atrapalhar. E se manter na frequência do amor, se manter nesse estado, é exatamente esse desafio, estar preparado o tempo inteiro. Mas a gente consegue fazer isso do nada, sozinho, de um dia para o outro? Não, é preciso prática, ferramenta, é preciso muito trabalho, né? Muito empenho, disciplina e intenção para realmente... Para construir, né, esse estado interior. Tem pergunta, Gabi? Uma pergunta da Alda Martins. Alda Martins. Boa noite. Como a meditação pode contribuir no alinhamento de mentes para cocriar nossos objetivos? Como a meditação pode contribuir no alinhamento de mentes para cocriar nossos objetivos? 100%, Alda, 100%. A meditação né, para cocriar os nossos objetivos, para mim, é o primeiro passo. Porque é quando você para, né, para se alinhar com a sua voz interior, com a sua sabedoria interior, e quando você se alinha com algo maior, né? Eu não sei se ela está perguntando co-criar no sentido de fazer junto alguma coisa? Você com o outro? Será que ela pode responder isso? É com você, com o outro? Para mim, assim, co-criar, a gente está co-criando o tempo inteiro. Com a gente, por exemplo, aqui agora nós estamos co-criando, construindo juntas uma live, tentando trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Mas eu acredito que a gente nunca está sozinho nessa co-criação. Né? A frequência do amor é sobre isso, é sobre a gente abrir espaço para esse algo maior, porque na verdade a gente está aqui, mas a serviço de algo muito maior, sabe? E a meditação, ela traz insights, né? A meditação, ela diminui o fluxo de pensamentos, por isso que ela é tão importante também no combate ao estresse, né? Sim. Porque a gente está num fluxo de pensamento assim, e o estresse está chegando por causa disso. Vem um pensamento atrás do outro, a gente não consegue mais distinguir, a gente não consegue mais assimilar cada pensamento que chega. Né? E aí isso vira uma bola de neve, isso vira uma confusão mental tão grande que eu não consigo ter discernimento. É esse nível de estresse. Quando você chegou nesse ponto, talvez você precise de uma ajuda externa, porque você não vai conseguir fazer o seu próprio caminho em direção a livrar esse estresse, né? O que pode ser essa ajuda externa? Um curso, né, bem instruído, uma terapia. Se você realmente sentir que é o caso de utilizar um medicamento, se o seu caso realmente estiver bem sério, né, eu também acho que é válido, o importante é ficar bem, né, mas é preciso entender que nós temos muitas ferramentas para evitar isso, né? Evitar, né, para construir essa força, essa estabilidade interna, para não ter que chegar nesse nível de estresse. Exatamente. Né? Dentro da frequência do amor, né, e desse trabalho que a gente faz, eu acho que o primeiro ponto sobre o estresse, aí eu vou trazer a frase que eu mais amo do Curso Milagres aqui, e aí quem nunca ouviu, se prepara, quem já ouviu vai se identificar. Mesmo que você nunca tenha ouvido, você vai entender que tem um pedaço. Se você tá nessa live aí, assistindo a gente de algum lugar, tem um pedacinho de você que sabe que isso é verdade. E a frase é: nada real pode ser ameaçado.
e nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Para mim, isso é o básico, assim, é o primeiro ponto para te ajudar a se desidentificar com o estresse. Porque se você não se identifica com aquilo, você entende que, né, muita gente chega e fala, eu sou estressado, eu sou ansioso. Não, você não é, porque nada real pode ser ameaçado. O que você é não muda. A sua essência é tranquilidade, é amor, é paz, é alegria. A gente nasceu assim. A fonte que nos criou assim. O ponto é que a gente foi colocando tanta coisa em cima e pior, acreditando nisso, né? Exatamente. E se identificando com o que não é real. Então, o estresse, a ansiedade, a depressão não são reais. Não são reais. E aí é um nível bem profundo. Repete assim, para o pessoal anotar como é que é? Essa vale muito a pena. Nada real pode ser ameaçado. Ou seja, o que você é não muda. Você pode estar estressado, pode estar vivendo uma fase estressada como eu já vivi, como a Cí já viveu, como muitas pessoas, né? A gente está nesse mundo cheio de estímulos, então você pode estar estressado, mas nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Ou seja, todos esses pensamentos de estresse, você está criando, está acreditando nisso, mas isso não é a verdade de quem você é. Uhum. Nisso está a paz de Deus. Só de lembrar disso, tipo, você já muda a frequência. Já muda a frequência, você sai do estresse na hora. Mas assim, o ponto é, essa é uma verdade universal, né? Tipo, inquestionável. Enfim, é universal, inquestionável, é uma verdade, ponto. Por que ainda assim a gente entra, né? Porque a gente está escolhendo se separar dessa verdade, a gente está escolhendo se separar dessa força maior. Então, o estresse, no meu ponto de vista, nesse ponto, nada mais é do que a gente acreditar na nossa própria força, negando essa força maior. Uhum. Porque se a gente lembra dessa força maior, não tem espaço para o estresse. Exato. Porque você sabe que o peso não é seu, os problemas não são seus, tem algo maior que toma conta de tudo. Uhum. Né? Mas no dia a dia isso fica difícil para algumas pessoas. No dia a dia lembrar é um disso, desafio. Né? Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente fala, né, que as práticas espirituais, elas são tão importantes. Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem aqui nessa live, escolha a sua prática pessoal. Né? No curso de aprofundamento da frequência do amor, a gente fala disso o tempo inteiro, né? A gente ensina diferentes técnicas, inclusive tem o bônus da Cí de estresse com várias ferramentas para que você experimente e escolha a sua. Pode ser qualquer uma, a gente está falando aqui do yoga, da meditação, da aromaterapia. Pode ser olhar para o céu, pode ser ligar para um amigo, sabe? Mas tem que ser aquilo tem que ser sagrado, que é o seu lembrete, é você lembrar disso, de que nada real pode ser ameaçado e que nada irreal existe. Então, se você consegue colocar isso no seu dia a dia, né? Além de conseguir gerenciar melhor o estresse, os estímulos que vêm de fora, você também consegue evitar mesmo, porque é outra frequência, foi o que você falou. E é literalmente. Porque se você para pra pensar, a pessoa estressada, ela tá em beta, né? Que são as ondas cerebrais extremamente agitadas. E a gente fala bastante disso, eu falo bastante disso no e-book. No e-book, vai ter... falar isso. Pode falar, acho que é uma ótima. Não, quando a Paulinha me chamou para trazer esse presente para os participantes do grupo, eu fiquei muito feliz, porque o e-book, eu preparei ele assim, com material de uma vida uma inteira. Jornada de estudos, assim, com que realmente funcionava. Né, com que realmente funcionava para mim, para os meus alunos e para todos os clientes do SPA que já passaram, né, na minha mão, né, por mim, enfim, pelas histórias que eu já presenciei e vivenciei. Então, assim, no e-book a gente aprofunda nessas práticas um pouco, não tão profundo, né, porque não tem vídeos, enfim, mas é um conteúdo bem completo, que vai te ajudar a colocar na sua vida alguma dessas ferramentas, experimentar e ver aquilo que funciona para você. Então, o que eu tô falando? A gente está falando de prática de yoga, não vai ter jeito de fazer uma prática aqui agora, né? Porque, enfim, mas a gente pode fazer uma prática breve de meditação, mas o ponto-chave, o e-book começa falando da respiração. Como que eu posso reaprender a respirar, me conectar com a minha respiração? Qual é a melhor respiração para usar quando eu estou em situações de estresse? Qual é a dinâmica da respiração no meu corpo para me acalmar? Sistema simpático e parasimpático, lado esquerdo e direito do cérebro. A gente entra muito nessas questões dentro do e-book. E nas questões mais teóricas, essas são as questões práticas, né? Como fazer uma automassagem de relaxamento, como fazer um escalda-pés, né? Por que isso ajuda tanto
trazer esses hormônios de bem-estar e nos deixar preparados, né, para lidar com as situações estressantes. E na parte teórica, o e-book fala muito de ondas mentais, né, como controlar os pensamentos, como é que você pode ali o tempo inteiro estar vigilante, que foi o que você falou muito na live passada, tá vigilante para acontecer alguma coisa, você volta para sua frequência, né? E é frequência mesmo. É uma frequência. Medida por equipamentos científicos, né? Quando a gente está na frequência do medo, do estresse, é uma frequência completamente diferente de quando você entra em relaxamento, faz uma meditação, faz um relaxamento profundo também, guiado na cama, enfim. Então, isso responde também um pouquinho do que a gente trouxe um pouco no início, né, dos estágios, dos níveis de estresse. Então, assim, dependendo do seu nível, o mais importante independente do nível de estresse, é sair daquela frequência. Então, fazer qualquer coisa para você sair daquela frequência. Seja meditação, seja yoga, seja natureza. A natureza, né, muitos médicos recomendam muito o contato com a natureza também, ele equilibra a nossa frequência. Seja qualquer coisa, sai daquela, né, se desidentifica e sai daquela, sai da frequência que você tá. Usa qualquer ferramenta, escuta uma música alta, uma música que te faz bem. Temos uma participante brava aqui. Mas o importante é primeiro sair, independentemente do nível que você tá. E aí, dependendo do nível que você se encontra de estresse, né, entender isso, qual que é a ferramenta que você tem que usar para cada nível. Né? Tem gente que, como eu falei, chega no consultório e não consegue meditar. Então eu mando, vai pro parque, põe o pé no chão mesmo. A cabeça tá tão cheia, né? Os estímulos são tantos, né? São tantos pensamentos que você não consegue ali, você não vê possibilidades, e eu vejo muito que o seu trabalho é esse também, e quando eu comecei com essa história, a minha ideia também é realmente mostrar as possibilidades para as pessoas, para ela, quando tiver nesse nível alto de estresse, peraí, por onde que eu vou começar? O que que eu vou fazer agora? Porque senão eu vou enlouquecer, vou pirar, eu quero tomar remédio, enfim. Então, ter clareza para falar assim, não, se eu usar essa ferramenta aqui, que eu consigo usar agora, eu vou voltar para mim, para minha respiração, e aí eu vou sair desse padrão, né? E o que você falou é importante, tem uma pergunta ali, só um minutinho, Marcelo, mas só amarrando o que você falou, que eu acho que é legal, que assim, dependendo do nível de estresse, né, é importante sim você buscar um acompanhamento profissional. Claro. Né, seja um médico, seja um terapeuta, para te ajudar a fazer um filtro, né, e falar, olha, essa ferramenta vai funcionar para você, essa não. Claro. Eu acredito muito que assim, a gente tem dentro da gente todas as respostas do mundo, a gente tem toda a capacidade aí dentro, né, de lidar com todas essas situações, isso é fato, mas muitas vezes não é à toa que existem profissionais, né, especializados nisso, muitas vezes é importante sim a gente pedir ajuda, e eu tô falando isso porque também pode ser que você esteja, né, assistindo a gente agora, porque você conhece alguém que esteja numa situação de estresse, né, ou de depressão, ansiedade, e a melhor forma de ajudar essa pessoa é talvez abrir a mente dela para buscar ajuda, né? Porque contagia, né? A gente vira... É como uma codependência ali de quem tá passando por um estresse absurdo ou até uma doença oriunda do estresse. Sim. E aí fica todo mundo, né? Aquela casa, aquela comunidade, enfim, naquele ritmo sem enxergar as possibilidades, né? E alguém tem que sair, né? Alguém tem que estar fora dessa frequência para conseguir ajudar o outro. Qual que é a pergunta aí? São duas perguntas. A primeira é do Antônio. Antônio. Como diferenciar o irreal do real quando estamos estressados? Maravilhosa essa pergunta, Antônio. Como diferenciar o irreal do real quando estamos estressados? Porque o irreal são as historinhas, né, Paulinha? Que você adora. A mente cria ali aquela história perfeita, que é um sonho, e você acredita naquele sonho como se ele fosse a sua verdade. Antônia, essa pergunta é muito profunda. Pode não parecer, mas é muito profunda. Eu vou tentar resumir, tá? Porque não é à toa que eu também criei o curso de aprofundamento, para as pessoas viverem e sentirem isso, porque é bem não é fácil. Não é fácil. Mas, resumidamente, tudo que te faz bem, que te coloca num estado positivo, que te faz vibrar, sabe? Que te faz sentir vivo, que te faz sentir
acordado, alerta, é da frequência do amor. E todo o resto, e é real. E todo o resto que te faz sentir triste, só de estar estressado já é real. Então, começando. Porque a frequência do amor, na frequência do amor, na verdade, no nosso ser não existe espaço para medo, para estresse, para ansiedade, para preocupação. Simplesmente não existe. Então, isso é o irreal. O real é isso, é quando a gente está lembrado de quem a gente realmente é, a gente está lembrado de toda a capacidade do nosso ser, essa que é a frequência do amor, né? E nessa lembrança não cabe realmente, não tem espaço para estresse. E o que acontece? É muito do que a gente está falando também, né? Ter as ferramentas para conseguir sair dessa visão irreal que você está tendo e se conectar com o que é real, que é a sua essência, Sim. que é a sua verdade, que é o que está por trás dessa historinha de pensamento que a sua mente está criando. Sim. Então, alguma ferramenta você precisa conseguir usar, né? Sim. Então, a gente está falando, eu vou falar mais algumas aqui. Musicoterapia é uma ferramenta. Oração é uma ferramenta. Natureza, igual a Paulinha falou, tá tudo isso no e-book também. Aromaterapia é uma ferramenta olfativa que vai direto no cérebro e aí vai fazer conexões neurais que vai te tranquilizar, te acalmar para você poder enxergar aquilo de uma forma diferente. Então, assim, a gente tem que colocar em prática para vivenciar essas ferramentas e na hora do bicho pegando, conseguir aplicar alguma coisa. E é o que eu falei, né? O importante não é não cair no medo, não é não acreditar no irreal. O importante é voltar rápido. É você saber que aquilo não você é ensina isso você. No curso, Paulo? Ensino tipo, muito isso. Ferramentas para você voltar. Desconectar do medo, conectar com o amor. O curso inteiro é sobre transformar os nossos medos em amor. Quando eu comecei a ler um curso em milagres, eu falei, Paulinha, me ajuda! O que é um milagre? O que é um milagre? Eu preciso entender o que é um milagre. Perfeito. Eu não sabia o que era um milagre. Agora você sabe, explica. Agora eu sei o que é um milagre, que é exatamente isso que você está falando, conseguir desconectar dessa e se conectar com a frequência do amor. Sair do irreal e voltar pro real. Mas como, gente? Como? Eu ainda preciso aprender. É um processo, porque assim, né, qual que é o processo que a gente passa no curso? Primeiro, identificar as historinhas que a gente conta. Já tô ansiosa para chegar no final desse curso. Eu fui aluna dela há muitos anos, agora a gente trocou um pouco os papéis, muito lindo. Mas o processo do curso é qual? Primeiro, a gente tem que identificar as historinhas que a gente conta, né? Olhar dentro desse trabalho, a frequência do medo é o nosso ego. Então, primeiro a gente vai olhar para ele. Porque a gente pode estar tão identificado com o ego que eu nem sei que é a história, eu já esqueci qual que é a minha verdade, já esqueci qual que é a minha essência. E aí você fica confuso, porque é a pergunta do Antônio, você não sabe mais o que é real e o que não é. Né? Então, é primeiro olhar para aquilo, desidentificar, o segundo passo é se desidentificar dessas historinhas. Então, assim, o seu passado não te condena, não é porque você foi assim a vida inteira que você precisa ser. Porque se soubessem do meu passado, muita gente aí sabe. Meu marido tá aqui, ele também sabe. Nossa Senhora, o meu também. Eu tive que me desidentificar mesmo do meu passado, senão não estaria aqui viva. E é lindo isso, né, Si? Porque a gente está mudando a nossa vida com cada escolha, né? As escolhas que a gente fez nos trouxeram até aqui. Se a gente fazer escolhas diferentes a partir de agora, a gente vai chegar num outro lugar. Então, o processo é esse, olhar para as historinhas, desidentificar das historinhas, ressignificar dentro da verdade, que é o mais importante. Depois disso, né, quando a gente se desidentifica, a gente entra em contato com a frequência do amor, com essa verdade. E aí depois é aprender a sustentar isso, porque entrando em contato com essa verdade, você entra em contato com esse algo maior, que foi a fonte criadora. Ali as ferramentas vão primeiro fazer a gente voltar a lembrar, né? Primeiro a pessoa tem que olhar e ver quais são as historinhas que elas estão contando. Que construiu separar o ego da essência, separou o ego da essência. E aí tem uma escolha, tá? Assim, é uma coisa que eu gosto de falar também. O curso funciona para todo mundo? Não. Tem que querer muito, porque é um processo de cura, é um processo de transformação mesmo, tem que ter muita coragem. Tem gente que precisa chegar no fundo do poço, né? Pra querer. Mas tem gente que não, que já percebe que precisa viver melhor, que precisa sair dessa história, né? Então, é muito a evolução de cada um, não posso falar evolução, mas o processo, tempo, né, de cada um. O tempo. O curso Milagres fala assim, eu amo essa parte, fala assim, esse é um curso obrigatório. O que você pode escolher é a hora em que vai fazê-lo.
Então, e isso é muito verdade, porque esse processo de se desidentificar do ego e voltar para a essência, todo mundo vai ter que fazer isso. Inclusive, a humanidade está nesse caminho, né? Não é à toa que quando a gente começou, você lembra? Era muito pequeno o movimento. Era. Hoje em dia, realmente, as pessoas estão querendo, né? É maravilhoso ver essa evolução nesse ponto. Então, a humanidade está caminhando para isso. Então, é um caminho... não é que é obrigatório que ele fale assim, todo mundo vai lembrar dessa verdade, todo mundo vai lembrar quem a gente realmente é. O que a gente pode escolher é a hora que a gente vai fazer. Pode E passar aí, uma vida Marcelo? inteira sofrendo. Eu tenho uma pergunta aqui do meu Instagram, vou até comentar ela, porque fala muito disso que a gente está falando. Tem todas essas ferramentas, mesmo assim, na hora da crise de pânico é tão difícil. Sim, porque você já deixou passar um pouco do limite sem perceber, né? Sem julgamento nenhum, super normal, assim. Muita gente que faz yoga comigo, que me procura, está passando por processos de crise de pânico. E eu, assim, nunca tive, tá? Verdade, mas eu consigo imaginar o quanto é sufocante e o quanto é desesperador. E o que a gente pode fazer no momento de uma crise de pânico? Realmente, a primeira ferramenta é respirar, né? A primeira, tentar acalmar, voltar para o presente ali, e porque, né, é uma ansiedade tão grande que os pensamentos se embolam completamente, então a gente não consegue. Mas se você tiver base nessas ferramentas, se tiver a sintonia com uma outra frequência, entrou a crise de pânico, vai vir automaticamente, você vai conseguir desidentificar, sair disso e voltar para o seu estado natural, que é tranquilidade e calma. E amor, né? Que é essa nossa base. Outro ponto importante, aproveitando esse gancho dessa pergunta, que não dá para não falar, é que, assim, todo esse trabalho que a gente faz é porque a gente passou por muito sofrimento para buscar evolução. E hoje eu acredito que não precisa mais disso. Eu cheguei no fundo do poço. Eu também, muitas vezes. Muitas vezes. E hoje, de verdade, eu acredito que não precisa mais fazer isso. Hoje a gente pode escolher evoluir pelo amor. Isso é fato, é para isso que eu trabalho. E aí, mas assim, quem por acaso, né, esteja passando por alguma situação desafiadora, seja estresse, seja ansiedade, seja pânico, seja uma doença qualquer, é importante saber também que, assim, nada é por acaso, né? Então, assim, se aquilo tá na sua realidade, significa que tem lições para você aprender ali. Isso é fato. Apesar de não ser real, porque não é uma criação da nossa mente, tudo do negativo, olhar para aquilo com esse olhar, né? O que eu preciso aprender aqui? Aprendizado, uma oportunidade de evolução e crescimento, claro. E aí fica uma ótima dica, que é, toda vez que você se pegar ansioso, estressado, qualquer coisa do irreal, da frequência do medo, em vez de você se identificar com aquilo, e eu sou estressado, eu sou não sei o que, e ficar reforçando aquilo, porque internamente, quando você faz isso, a sua postura é o quê? É de vítima. É tipo, por que tá acontecendo isso comigo? E por isso que é tão difícil a pergunta que mais mexe na nossa ferida. Como que eu coloquei? Como que eu me coloquei nisso, assim, né? Como que eu deixei a minha vida? E é difícil a gente assumir que a gente que criou isso de alguma forma, a gente não consegue enxergar. Mas o primeiro passo é isso, tipo, olhou, desidentificou, porque se você fica no porquê comigo, por que eu criei isso? Por quê? Pra que essa situação tá vindo? É isso. Pra eu crescer, pra eu evoluir, pra eu chegar aonde? É mudar. A pergunta é pra quê? Pra quê? Qual que é a lição que tá escondida aqui? Se eu criei isso, significa que eu tô indo contra a minha verdade. O que eu preciso aprender aqui? Exatamente. Trocar o porquê, que é do vitimismo passivo, que você não consegue agir, pro pra quê? Pra quê? Marcelo, enrolamos aqui. Pode falar qual que era a outra pergunta? Perguntaram a Leilane onde que pode achar o e-book. Leilane? Leilane Costa perguntando onde pode achar o e-book da Fala dos bônus do seu programa, porque ele é um dos bônus do programa da Paulinha. Então, a gente está com as inscrições abertas até amanhã do curso de aprofundamento na frequência do amor. Que horas? Até amanhã, na hora do almoço, né, Marcelo? Que a primeira aula ao vivo é à noite. Até amanhã, na hora do almoço. Então, a gente está ainda com poucas vagas ainda, que a gente não quer uma turma muito grande. Eu já estou participando do grupo do Telegram, é tão rico. Tá lindo, né? É muito rico, cada coisa, cada história que a gente escuta, é como se fosse nossa. É maravilhoso. Deve ter alunos aí, temos comentários de alunos? Deve ter, né? Tem comentário, o pessoal falando que tá assistindo.
Bom, mas então, aí dentro do curso, né, que a gente vai passar por esse processo de aprender a transformar esses medos em amor, aprender a identificar o que é real e o que é irreal, voltar para essa verdade, para a nossa essência, esse é o principal ponto do curso, né, e principalmente aprender a lidar melhor com as situações de fora, né, perceber o mundo de uma forma diferente. Então, e lidar melhor com os nossos sofrimentos internos. Então, depois que passa por esse processo, né, o curso, eu quis complementar o curso com bônus de parceiros que me ajudaram nessa jornada, por isso que eu convidei a Si. Então, todos eu escolhi a dedo, são pessoas que fizeram parte da minha transformação, que oferecem ferramentas, né, que me ajudaram e que eu sei que ajudam, né, obviamente. Foi uma das minhas primeiras alunas. É mesmo. Tava aula só para amigas, tava a Paulinha lá. Verdade, eu tava lá. E, enfim, então eu escolhi, então o e-book da Si vai estar como bônus desse curso. Para complementar o trabalho. Para complementar o trabalho, para te dar mais ferramentas para sustentar. Porque no fim do curso, se você Para você que está aí nos assistindo, se você se identificou com esse trabalho, se acha que tem a ver essas ferramentas, e se você fizer parte dessa turma do curso da Paulinha, se inscrever até amanhã, né? Eu sei que tem muitas pessoas questionando alguns pontos, principalmente valor, né, Paulinha? Que é uma objeção que as pessoas têm, muitas pessoas falaram comigo, mas vou dar uma aula. Vai dar uma aula? Enorme. Adorei! Uma aula enorme, online. Sobre as ferramentas. Então para quem se inscrever até amanhã. Até amanhã. Porque é importante entender qual é o nível de estresse, né, que vocês estão passando, para ver qual ferramenta que vai ser melhor ser aplicada. Então, a gente vai fazer uma aula prática sobre essa ferramenta. Se for massagem, vai ser difícil a aula online. A automassagem dá, mas tem umas que não vai dar para fazer na prática. Aula de yoga dá, meditação dá pra gente falar sobre muita coisa. A gente faz em formato de webinário só exclusivo para os alunos, Exato. Delícia, gostei. Essa eu gostei muito. Essa não estava programada, não. Foi presente do boss lá em cima. Porque muita gente acha a teoria muito... Sabe que a teoria é linda, né? Mas como é que eu levo isso para minha vida? Como é que eu coloco em prática? E a ideia é realmente o dia a dia, né? A prática. Ah, tá. A Gabi tá falando aqui também para falar dos outros bônus. Vamos lá. Então, além dessa prática, que agora são 2 bônus que eu amei, o e-book e uma aula prática que a gente vai agendar, então, um webinário exclusivo só para os alunos, a gente tem também vai ter um webinário sobre carreira e finanças, tá? Como sustentar a frequência do amor na nossa carreira e na nossa vida financeira, com a Lucila Lobo, que também é uma parceira, uma irmã de jornada, e o sócio dela. Aí as práticas... São tantos que você tem que ficar olhando ali, né? Estou colando mesmo. Então, tem práticas para livrar-se do estresse com a Si, tem receitas e nutrição com a Liv. Então, a nutrição, né, a alimentação... O e-book fala muito isso. A alimentação está totalmente ligada com a nossa frequência mental, com os nossos pensamentos. Gente, cuidar da alimentação é extremamente importante nesse processo, porque alguns alimentos prejudicam mesmo, né, o mental. E o mais legal desse bônus da Liv, a Liv também é uma grande parceira de jornada, né? Eu fiz uma live também com ela pra gente falar desse bônus, que a gente falou desse bônus, pra gente colocar a frequência do amor em movimento, a partir do momento que você compra o ingrediente até o momento que você vai servir. Então, o livro de receitas é muito assim, são receitas práticas para você colocar no dia a dia e colocar amor no que você tá fazendo, né? Tem um bônus incrível que eu falei na última live da meditação ativa e passiva com as mandalas. Tô curiosíssima. Maia Jurici, que tá lindo esse bônus. Eu comecei a colorir mandalas há um tempo atrás e é transformador, muito gostoso. E a Maia é muito especial. As mandalas todas são mandalas com intenção. Então, é para você meditar com as mandalas. É maravilhoso esse bônus também, tá lindo. Tem um outro bônus muito especial da Carol Rasch, que é como acender a luz nos nossos relacionamentos. Então, relacionamentos íntimos, amigos, família, que também é muito importante.
durante o curso tem muita cura também sobre nessa área da família, porque na área da família é onde a gente mais se identifica com as historinhas que a gente conta. E o maior aprendizado. E aí a Carol Rocha vai trazer esse bônus incrível também sobre acender a luz, né, da frequência do amor nos relacionamentos. E a gente vai ter um bônus incrível da Dani Ferres, que é outra irmã de alma que esse caminho me deu, sobre constelação familiar, que também mexe em família e que dispensa comentários. É a ferramenta que é uma das ferramentas que mais me ajuda. Assim. Muito poderoso. Tá bem complexo, obrigada. Nossa, ela vai, não vai ter jeito dela fazer uma constelação com cada um, mas ela vai... Não, ela vai dar os princípios da constelação, porque nossa, só de entender os princípios da gente. constelação... A sua vida muda. Muda. Papai, filhinho, vamos respeitar a hierarquia. Isso É demais. Dar e receber, é maravilhoso, é suspeito. Temos mais perguntas aí? Sobre estresse, alguém quer saber o que tá rolando? Que se relacionam aqui. Pode falar. Uma da Silvana Teixeira. Silvana Teixeira. Boa noite, família. O transtorno bipolar tem a ver com estresse? E a segunda, do Antônio Santos. Qual a diferença entre estresse e estafa nervosa? Estresse Então, e estafa nervosa? Tem estresse, estafa nervosa, estresse e transtorno bipolar. Tá. São perguntas muito técnicas, tá? Eu prefiro não entrar em detalhes técnicos, assim, eu tenho uma pós em base da medicina integrativa, né, eu até poderia entrar, eu estudei bastante esses níveis, mas eu acho que nesse nível de profundidade técnica, eu acho que o ideal seria procurar uma ajuda. Porque a gente sabe que o estresse, ele agrava os sintomas, né, se você, por exemplo, já tem um transtorno bipolar, o seu nível de estresse pode agravar muito, porque é excesso de pensamento, é excesso de estímulo, é confusão mental, e aí você já tem uma confusão mental, você vai... E hoje, a medicina está dando muitas diferentes nomenclaturas para, igual eu comentei, burnout, né, essa estafa nervosa. Então, são nomenclaturas diferentes com... Dentro da frequência do amor, é a mesma base. Dentro da frequência do amor, o que eu posso dizer, né, respondendo isso, é assim, cuidado com rótulos, cuidado com diagnósticos, assim, tá? É muito complicado isso, assim, eu tô falando com todo respeito, como profissional da área da saúde hoje, que oficialmente eu sou, né? Cuidado, porque, assim, eu já tive muitos casos no consultório, tá? De pessoas que se identificaram tanto com aquele rótulo, sabe? Que se tornou, né? E acreditou naquela historinha. Tive 2 casos muito clássicos, assim. Uma pessoa que, enfim, tinha uma alergia super séria e o diagnóstico dela era horrível. E aí ela se curou fisicamente, fisiologicamente, todos os exames, ela 100% curada, mas a mente dela deu um trabalhozinho para curar, porque ela se identificou tanto com aquele rótulo, ela se identificou tanto com aquele diagnóstico, que foi um processo de cura muito profundo para se desidentificar. Então, assim, óbvio, mais uma vez, eu respeito super esses diagnósticos, mas só um cuidado, tá? Eu acho que o diagnóstico, ele existe para que os profissionais, eles possam direcionar os tratamentos, mas é nessa hora que a gente tem que tomar cuidado para não se identificar do real com o irreal, tá? Você pode, de novo, você pode estar estressado, mas você não é estressado. Exatamente. Então, se você leva isso, o seu ego vai querer te confundir ali. Então, se você se identifica com aquele rótulo, pode dificultar muito o seu processo de cura. Isso é fato. Mais perguntas? Não, eu queria dar ideia, você começou a raciocinar no processo do curso e chegou no momento de se desidentificar. Às vezes você continuar o processo para o pessoal entender como é. Não, eu finalizei. Eu falei que no final os bônus, eles são para sustentar o processo, né? Que no final, se a pessoa se entregar e confiar, no final do curso, ela vai ser devolvida para a sabedoria interior dela e, enfim, o desafio vai ser realmente sustentar. É um auto-questionamento, assim, muito profundo, né? Eu tô vendo ali no chat as pessoas falando sobre o questionário, as respostas que você tem que responder sobre si mesmo, né? A gente tem que olhar para dentro de uma forma que dá um pouco de medo, né? Aí você já fala, peraí, frequência do medo, não, eu estou no amor, peraí que eu vou identificar como é que eu posso. O que eu falo com os alunos que já estão no curso, né? A partir do momento que a pessoa se inscreve, ela já recebe um e-mail e tem acesso à plataforma e ao grupo, né? Que é exclusivo dos alunos para eles compartilharem essas experiências. E já tem algumas aulas que estão na plataforma. Então, os alunos o curso já começou. Eu falo que, assim, na verdade, o curso ele começa a partir do momento que você
escolhe dentro. E a partir do momento que você escolhe, muitas coisas começam a se transformar aí dentro. Então, o que a Cita está falando é que dentro desse processo, né, nesse primeiro módulo, tem um questionário, onde a pessoa é convidada a se aprofundar em algumas questões dentro dela, assim. Os alunos tiveram os depoimentos que foram muito profundos, o questionário é muito profundo e tal, e realmente é. O que eu falo para os alunos, e agora compartilhando com você do outro lado também, é que, assim, dentro do caminho espiritual, dentro de uma visão espiritual, tudo é material de estudo. Tudo. Qualquer sensação que você tem, qualquer resistência, qualquer defesa, tudo é material de estudo. Se você quiser que seja de autoestudo. Se você quiser que seja. Então, por exemplo, tiveram alguns alunos que ficaram incomodados com o questionário. Eu falei, olha para isso. Olha para isso, porque essa sensação não é à toa. Qual foi a questão que te pegou? Ah, a questão com meu pai. Então, tem quanto tempo que você está olhando para essa questão? Porque, assim, realmente, aonde pega é onde a gente mais precisa colocar a luz e transformar esse medo em amor, né? Eu fiz uma dinâmica muito simples na última aula que eu dei, até dentro da empresa, que era a pessoa falar qualidades positivas, né, maiores virtudes e maiores dificuldades daquela pessoa que estivesse na caixinha. E aí coloquei o nome de todo mundo no papel, coloquei dentro da caixinha, e na hora que a pessoa abria a caixinha, tinha um espelho. Então ela tinha que falar sobre ela mesma. E foi tão difícil para algumas pessoas, né, olhar para as suas qualidades e para os seus medos e para as suas sombras e para aquilo que está incomodando. E ninguém sabia que a pessoa estava falando dela, era como se ela estivesse falando de uma outra pessoa. Olha que então foi muito interessante. Eu posso fazer esse processo. Super. Eu posso fazer até um link, eu tive esse insight aqui agora enquanto eu estava te escutando, que a minha definição, Paulinha, tá? Paulinha, eu, de estresse, para mim, assim, quando eu me sinto estressada, significa que eu tô muito afastada de mim. Tô muito afastada de mim. E esse exemplo que você deu é maravilhoso, porque poucas pessoas querem olhar para o espelho, né? Poucas pessoas querem se olhar. Eu acho que se olhar, se perguntar, se questionar, olhar no espelho mesmo, um passo muito importante para você sair dessa onda de estresse. Porque olhar a verdade, né? Porque se você quiser olhar pro estresse, você vai ficar identificado ali. Mas... Não, aí você vai gerar mais estresse, mais confusão, eu tô muito estressado mesmo, preciso de um spa, preciso de férias, preciso sumir. Mas essa coragem de olhar, não é? Tipo, realmente, eu acho que toda vez que eu tô, o mundo cai. Mas toda vez que eu me sinto, às vezes, um pouco estressada, e acreditem ou não, eu fico, às vezes, né? Todo mundo. Eu tenho muitas práticas para voltar, mas eu fico. Então, toda vez que eu me pego estressada, às vezes minhas ondas, né, estão mais aceleradas, é porque eu tô afastada de mim. Muito legal. Temos mais perguntinhas aí? Isso é interessante, da Audrey Luz. Audrey Luz. Como mudar essa frequência quando estiver no trabalho? Como mudar essa frequência quando estiver no trabalho? Você pode mudar em qualquer lugar, você pode mudar essa frequência no banho. Eu pareço uma louca, né? Depois que eu assumi a frequência do amor e a frequência do medo, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Tipo, meio pensamento que eu tenho é tipo, tô no medo, volta. Cancela, ressignifica, que é uma ferramenta que a gente aprende no curso também. É uma escolha, tá? Seja no trabalho, no banho, nos relacionamentos, é uma escolha. É você olhar para aquilo, ver que aquilo não é real, não é aquilo que você quer e escolher de novo. Porque no trabalho é onde nós temos o maior número de estressores, para alguns, né? Para alguns é a mãe, o pai, enfim, dentro de casa, mas para muitos o trabalho é que traz o maior número de estressores. Então, se eu não tiver com esse outro olhar, se eu não tiver resiliência para cair e levantar o tempo inteiro, para olhar isso como outra visão, se eu não tiver preparado, né, para receber esse tanto de estímulo que eu vou ter do meu trabalho e lidar com isso de uma forma, escolher viver aquilo sem estresse, né, é uma escolha. Aí danou-se, porque é todo dia, né? Toda hora, né? Seu colega, seu chefe, a pressão, e você tem que produzir mais, porque vai ganhar menos ainda, vai produzir mais. Então, assim, a gente acaba pirando mesmo. E são as mesmas ferramentas. Mas isso aí é o que você falou, mas assim, o estresse é a frequência do medo, tá? Isso é fato, é uma expressão da frequência do medo. Então, uma vez ela pode se expressar no trabalho, uma expressão muito comum também, a gente falou no minicurso, que está no ar também só até daqui a pouco, no minicurso, mas o minicurso está no ar, a gente fala das 4 limitações. O minicurso ainda está no ar. Encerra daqui a pouco. Até daqui a pouco, né, Marcelo, o minicurso? O minicurso...
Meia-noite. Até meia-noite. Então, se você não assistiu depois da live, ainda dá tempo. Mas o minicurso eu falo no primeiro vídeo das 4 limitações, que assim, se você entra naquele estresse, isso vai refletir no trabalho, na vida financeira, nos relacionamentos, na saúde. Um ponto que eu queria trazer aqui é da vida financeira, porque o que a gente mais recebeu foi mensagem, tipo, eu amei, eu quero fazer, mas não tem condições, não tem condições financeiras, né? Já parou para pensar por que pega tanto vida financeira? Não, é sério, isso é muito sério. Pega muito. Primeiro que assim, né? O mundo, infelizmente, ele é movido hoje pela energia da luxúria, que é dinheiro e sexo. Isso é fato. E é justamente o quê? Sobrevivência. Os dois tá relacionado com sobrevivência. Então, essa questão, né? Tudo é sexualizado. Que você vai nas propagandas, é sexualizado, ou as pessoas trabalham ou para sobreviver e pagar as contas, ou porque querem mais e mais e mais e mais. É o ponto principal da frequência do amor. Por quê? A partir do momento que você consegue realmente aceitar essa reconexão com a essência, com a fonte da vida, você também, tipo, fica em paz com essa questão financeira e sexo, sabe? Porque você faz as pazes com a fonte da vida, você não tem que ficar mais buscando fonte de vida em outras coisas, entendeu? E isso acaba nos alimentando para conseguir mais satisfação, não só financeira, como realização pessoal, né? Só que não pelo ego, porque o ego ele vai querer sempre mais, né? O ego ele quer mais sexo, ele quer mais dinheiro, ele quer mais e mais e mais e mais, nunca tá suficiente. Uhum. Da frequência do amor, da essência, é uma satisfação, uma plenitude, tipo, não tem nem palavras para explicar, porque e aí você fica em paz, e a partir do momento que você fica em paz, você se alinha com o fluxo natural, com a fonte criadora que é abundante, que criou a minha vida, que criou a sua vida. Eu adorava quando você me lembrava da abundância, sempre me lembra da abundância. Porque ela não é uma verdade? Não é uma verdade? Conta o seu caso da gravidez. Você se conectou, não é? Com essa fonte da vida. Tem uma vidinha linda aqui sendo gerada. Foi o maridão e a Si que criaram? Não, eles são portadores dessa vida, né? A gente acredita que a gente cria a vida. E a gente vai querendo ficar, né? Tipo, vai sexo, ou dinheiro, mas não é. Nós somos ferramentas da vida. A vida, ela acontece através da gente. Se estamos conectados. Senão a gente fica brigando com ela o tempo inteiro. Acho que é legal esse até o final. Não é? E eu briguei muito, tá? Eu me coloquei em muitas situações de perrengue financeiro por isso. Enfim, de realmente negar essa fonte da vida, da abundância, da verdade, da prosperidade e tudo mais. Tem mais perguntas? Tem. Eu queria comentar aqui rapidinho, uma pessoa no Instagram chamou perguntando sobre energia, né? Que ela já fez várias práticas, ela faz várias práticas, ela lê muitos livros, faz muita coisa, e mesmo assim ela fica numa profunda falta de energia, né? Sentindo cansada e tudo. Isso pode ter várias causas, né? Se a gente mexe em alguns pilares, né, como, por exemplo, alimentação, atividade física, exercícios que que trazem mais dinamismo, porque existem várias constituições físicas, eu sou ou Pitta ou Kapha, coisa de Ayurveda. O Ayurveda, ele fala demais sobre essa nossa questão energética, né, e os nossos tipos físicos. Então, assim, você pode procurar ferramentas e práticas que vão trazer mais energia, se conectando com a fonte da vida, com prana. Prana é nosso alimento vital, né? Prana é energia, a gente consegue ele através de uma prática de respiração bem feita. Então, como aumentar a minha energia através dessas práticas? Porque elas não são só práticas relaxantes que vão te deixar dormindo, eu não quero estresse, aí vai diminuir minha energia, eu vou ficar mais mole. Então, assim, são práticas também energizantes, né? Importantes. E você vai sentir, vai descobrir, vai saber direcionar ali o que você precisa naquele momento. Uma energia criadora, uma energia sólida, né? Que não vai... Uma energia que gera adrenalina positiva. Adrenalina positiva é o quê? Realização. Eu vou realizar isso na minha vida. Eu decidi que eu vou entrar na frequência do amor. Eu preciso de adrenalina para viver isso. Mas se eu entro no estresse do cortisol, não, eu tenho que entrar na frequência do amor de qualquer jeito, eu tenho que entrar... E aí já vira cortisol, aí passou, já é estresse. E aí já é negativo, né? E aí bloqueia o fluxo. Porque tem o estresse bom também, claro, né? A gente tem desse estresse bom. Ainda dá tempo? Que horas são, gente? Estou com
Vamos finalizar com esse estresse. Bom, porque acho que é isso, Se né? você tiver aí a última pergunta sobre qualquer assunto que a gente falou, sobre o curso, agora é a hora. coisa. Tem muita dúvida também sobre o curso, né, Paulinha? Tem algumas aí, vamos pegar. Se vocês tiverem, joga agora. Mas fala sobre o estresse positivo, então. Não, você. Eu não, sou aluna agora. Você é convidada do estresse positivo. Gente, isso que... A adrenalina é o que nos move, né? Como eu já estava falando. Então, é importante ter também esse ponto de mutação, porque eu preciso virar a chave, eu preciso sair do estado de inércia, sair dessa frequência do medo para fazer uma transformação na minha vida. Como que eu vou fazer? Nossa, gostei da Paulinha, me identifiquei com ela, tô botando muita fé no que ela tá falando. Preciso desse curso, vai me fazer muito bem. Nossa, mas não tem condições agora. Não, claro, converse com ela, manda, enfim. A gente tem que fazer aquilo que a gente sente e na hora, às vezes, porque senão o medo e a inércia vai continuar querendo nos manter naquele estado. Acontece muito com a meditação. E o estresse positivo é aquele que faz a gente agir, que faz a gente viver, que faz a gente tomar as decisões, que faz a gente ter essa energia, essa alegria pela vida, né? Então, é importante sim ter algum nível de estresse, e isso é movido por essa energia que a gente cria através de várias práticas, alimentação, enfim, que a gente já falou aqui de várias delas. Então, assim, não pense que todo o estresse é ruim, você só tem que saber regular a chave, tem que saber ali identificar para pegar ali na medida certa. E a sua medida é diferente da minha, com certeza, cada um tem uma tolerância. Tem uma medida diferente, né? Com certeza, história de vida, infância, o que você está vivendo hoje, as suas características mesmo, né? Então, assim, o que te estressa, definitivamente não é o que me estressa, nem a Paulinha. Cada um vai conseguir lidar com isso de uma forma. Para encerrar a parte de conteúdo, quero dar um exemplo disso aí que você falou por último. Eu já dei esse exemplo, acho que na live que eu fiz com o Dr. Milton, mas eu gosto muito de reforçar porque ele está muito relacionado com tudo, mas nessa questão do estresse faz bastante sentido também, que é o que você falou, né, que foi o que a gente começou a live falando, que a questão é como a gente percebe o que está fora, não é tipo as pessoas, as situações lá fora. O nosso olhar em relação a. Isso, a nossa percepção, exatamente. Você fala isso no curso? Falamos, que é o ponto principal, assim, é como você escolhe perceber o mundo. Ou você vai escolher pelo amor ou pelo medo. E aí eu quero fechar com esse exemplo, que é muito maravilhoso, assim, que é, por exemplo, o trânsito. Quem aí já ficou estressado no trânsito? É muito comum, o que mais né? Tem, né? Muito comum. Mas será que é o trânsito que estressa? Não. Quer dizer, depende. Não pode ser o trânsito que estressa. É só você que pode escolher ficar estressado com o trânsito. Exatamente. Ou não. Exatamente. Exemplo, trânsito parado. Aquele trânsito caótico. Tem, sei lá, uns 100 carros parados. Vamos pegar o exemplo de 2 carros. Sabe o que eu faço? Me conecto com alguma frequência que me lembra o amor. É isso. Uma música que eu amo e eu começo a cantar. Às vezes, até errado, eu sei, né? Assistir coisa enquanto dirijo. Mas eu vou ver um YouTube, um vídeo da Paulinha. Tô lá parado, vou lá devagar. Põe ele ali naquele negócio de celular. É o exemplo prático. Vou usar de uma forma produtiva aquele espaço. É o perfeito exemplo do que a gente deu aqui. É se desidentificar da situação. Então, você se desidentificou do trânsito, porque se você ficar se identificado, você vai ficar criando... Tô atrasada, não tô chegando, não vai dar tempo, nossa senhora, que porcaria de cidade. Criando e vibrando aquilo, né? Então, vamos pegar esse exemplo de 2 carros. Um que é você, que escolheu não ficar estressado e aí colocou um mantra e tal, não sei o quê. Como é que você vai perceber aquele trânsito? Gente, mas cuidado, posso só falar uma coisa? Cuidado com essa história de colocar mantra e tal, e mudar a sua frequência, porque eu já bati o carro fazendo isso. Não foi legal. E eu viajei tanto no mantra, eu tô lá cantando, fechei o olho e não prestei atenção, né, com o que estava acontecendo. É sério. Viu? Sério. Por isso que é tudo equilíbrio, né? Então, a gente tem que saber também o que nos conecta com frequências altas, porque você pode entrar numa frequência tão alta aí. Sem custa voltar, né? Mas enfim, você estava falando dos 2 exemplos. Não, então, aí o primeiro carro é isso. O primeiro exemplo do carro. O primeiro carro é o seu. Você resolveu não se identificar. E como é que você vai perceber aquele trânsito? Você vai perceber ele tranquilo, porque você escolheu não se identificar com ele, né? Segundo carro, uma pessoa que está extremamente estressada, último dia do mês, ela tem metas para cumprir, ela tem chefe, ela vai chegar em casa, tá querendo brigar com a mulher, sei lá, tá numa frequência muito de estresse. Como é que ela vai perceber aquele trânsito?
completamente diferente de você. Nossa, vai gastar 1 hora ali remoendo e gerando doença. Ou Isso seja, gera doença, você sabe, gera né? muita doença. O corpo sente na hora, né? O estresse está muito impressionante. relacionado com o nosso corpo. Impressionante. Então, é o trânsito? Não. É a Você, escolha interna. seu olhar. É o seu olhar, é a escolha interna. O que você escolheu fazer com aquele trânsito. Uhum, Né? E assim é com tudo na vida. uhum. Como que você escolhe lidar no seu dia de trabalho? E eu você entendo, escolhe... Paulinha, que no curso você vai trazendo algumas ferramentas práticas para a gente mudar esse olhar, né? Porque não é fácil mudar o olhar de um dia para o outro, tipo assim, Não, resolvi por mudar isso meu que é um olhar em processo. relação à vida. Agora eu olho tudo rosa, com amor. Nada de cinza. Não, por isso que é um processo. Por isso que é um processo, né? À toa que, né, é um curso, é um processo de identificar, de curar, de sustentar. E assim, o curso, ele também é um processo para a vida. Vai entregar a pessoa mais preparada, mas ainda assim ela vai continuar praticando. Gente, vocês me dão licença enquanto a Paulinha acaba de responder as perguntas? Eu vou pegar meu neném, que ela tá dormindo, pedindo no colo. Traz ela para mim. E aí, tem alguma pergunta para encerrar aí do curso? Tem mais uma dúvida. Uma dúvida. Como chakras entram nesse meio, como equilibrá-los? Chakra daria uma live inteira. Uma né? live, 3 Mas, lives. gente, É um assunto incrível, né? Você entra nesse. Não, é muito conteúdo, né? Não. No curso a gente não entra em chakras. E acabou ali, deu uma hora no seu, no meu. Nas práticas de yoga, a gente trabalha muito os chakras. Com a meditação, a gente trabalha muito e é um equilíbrio do sistema mesmo, né? Completo. E é importante olhar para isso. Não, talvez, aprofundar em cada um dos chakras. É muito legal esse estudo, muito rico. Mas com várias ferramentas de bem-estar, a gente está trabalhando essas energias, essa frequência de cada chakra naturalmente. Com Yoga Dance total focada nos chakras. A aula de yoga, nossa, podia dar uma aula. Gente, vocês estão com sono já? Vamos encerrar, então? Mais perguntas? Tem alguma última que aqui, aí? ó, tá caindo de sono. Socorro, gente. Pode dormir? Fala sobre garantia. Sobre a garantia, isso é muito bom. Eu até mandei um e-mail, né, falando que eu briguei com a equipe. Real. A gente optou, né, a gente não queria que ninguém tivesse um risco financeiro no curso, então, né, a gente sabe que essa questão, como eu falei, financeira é uma coisa que pega para todo mundo, então a gente resolveu assumir o risco do investimento. Então, todo mundo, né, todos os alunos, eles têm uma garantia incondicional de 30 dias. Só mandar um e-mail, se por acaso, né, não se identificar com o conteúdo, não conseguir se entregar, não gostar de mim, ou o bônus da CIS, lá, é só mandar um e-mail que a gente devolve o dinheiro de volta, e isso tudo porque, assim, a gente confia tanto, mas tanto no conteúdo, nas transformações que a gente vê com a frequência do amor, que não tinha como, né, ser diferente na garantia. Eu acho que a garantia é a maior prova de confiança, porque a base do curso é confiança. Então, a gente também, confiando no aluno, a gente decidiu por essa garantia. Porque às vezes a pessoa olha para aquilo e é tão forte para ela que ela não está preparada para viver aquilo agora, Sim, né? É raro, porque quem chega normalmente está muito já quer, preparado. Né? Já quer. Pode e ser funciona, que... né? Então, já começa a se transformar do Desde primeiro... o questionário, a pessoa já está sendo transformada. Mas, assim, o que pode acontecer é que, e aí pegando um gancho para falar uma outra coisa importante, o que pode acontecer é que, assim, pode ser que a pessoa sinta que ela não consiga acompanhar a turma, né, porque vão ser 3 encontros online de teoria e prática, mais 2 de tira dúvida. Então, o processo todo ele vai durar mais ou menos 4 semanas. Mas fica gravado? Então, vai ficar, todas as aulas vão ficar gravadas, e se por acaso a pessoa quiser respeitar o seu ritmo interno, o conteúdo ele vai ficar disponibilizado durante 1 ano na plataforma. Então, você vai poder rever as aulas quantas vezes você quiser, isso que é o mágico do mundo online, e até fazendo um parêntese, por que eu estou tão feliz com esse projeto e tão realizada? Porque esse trabalho é uma extensão do que eu faço no consultório,
E eu sentia muito, até que tem muitos pacientes que estão na turma, eu estou muito honrada, muito feliz de receber todos eles, porque eu sentia que realmente faltava essa ferramenta, né, para sustentar, sabe? Porque, assim, é aquilo, a gente está lembrando e esquecendo o tempo inteiro. Então, você tem um curso que vai estar disponível durante 1 ano, você poder assistir as aulas quantas vezes você quiser para lembrar essa verdade. Gente, é tão importante isso, que foi real o que aconteceu semana passada. Uma amiga teve crise de pânico e ela chegou no início da semana, veio conversar comigo. Eu te contei isso? Não sei. Não te contei? Conta. Tinha que ter contado. Ela chegou no início da semana e falou: Simone, eu tive uma crise de pânico horrorosa esse final de semana, que eu não tinha há muito tempo. E na hora, você me mandou esse WhatsApp com a live, com o mini curso da Paulinha. E na hora que eu e aí eu falei, vou entrar nesse negócio para assistir. E na hora que ela começou a assistir, a frequência dela já mudou automaticamente, ela conseguiu respirar, porque ela não estava conseguindo respirar. Lindo. Eu não te contei isso. Não acredito. Foi que é aluna agora? Você falou que tinha uma que tinha eu acho que ela uma situação desafiadora. Não. E aí, é isso, ela precisava de lembrar. É isso, cada vez mais, assim, tá claro para mim que o meu trabalho é lembrar as pessoas dessa verdade. A frequência, nosso trabalho, né? Porque meu time me lembra também o tempo inteiro e a gente troca. Esse trabalho da frequência do amor é a gente lembrar dessa verdade. Por isso que é muito incrível, tipo, a gente ter acesso a esse conteúdo, né, durante 1 ano para realmente lembrar e relembrar. O que a pessoa pode esperar? O que a pessoa pode esperar do curso? É o que eu falei. Tem essa pergunta? Não. Bom, o que ela pode esperar? Ela pode, se ela vier de coração aberto e realmente se entregar e confiar, ela pode esperar se reencontrar. Isso é fato. Encontrar a maior verdade, a maior essência e mais ainda, se reconectar com... Eu fico emocionada de entrar. Se reconectar com uma verdade maior, assim, com algo muito maior, com a fonte que nos criou, que é toda a nossa fonte de poder, de amor, de sabedoria, de equilíbrio, de paz, isso é fato. Eu sou só uma ferramenta, né, para a pessoa lembrar dessa verdade, porque na verdade já está dentro de todo mundo. E vai ser uma escolha diária de viver com qualidade de vida e bem-estar, né? Sim. Porque hoje, se a gente está perdendo o nosso tempo, a nossa oportunidade agora de viver bem, a gente está perdendo essa vida, né? Não sei se você acredita ou não em outras vidas, talvez seja só essa que você tenha, mas como é que eu estou escolhendo viver hoje, né? Eu vivo bem, assim, bem, livre, feliz, de bem com a vida, com bem-estar, e eu acho que a frequência do amor vai trazer muito isso para a nossa vida, né, Paulinha? A escolha diária de estar bem, de verdade, sem história. Que lindo, é muito verdade, é exatamente isso. Podemos então, encerrar? Gratidão a você que ficou com a gente até agora, gratidão infinita por tirar um tempo para olhar para isso, para essa questão. Se você entrou nessa live um pouquinho estressado, eu tenho certeza que você está saindo melhor. Depois comenta aqui, deixa nos comentários para a gente como é que você se sentiu. Muito desse trabalho, a gente é transformado em diferentes níveis do nosso ser. Então, assim, às vezes é através de alguma coisa que a gente fala, talvez é através de alguma coisa que você sente. Então, existem camadas muito sutis que estão trabalhando aí em você agora. Pode acreditar que sim. E eu quero que você compartilhe aqui com a gente nesses comentários. Compartilha também essa live, né, com outras pessoas, se você achou que faz sentido, se te fez sentir bem. Vamos espalhar essa mensagem. Não deu tempo da gente fazer uma prática juntos aqui, a Paulinha já fez outras com práticas de mexer. Mas isso é ótimo, porque nós vamos gravar outra. Não, e é muito conteúdo, né, que a gente começou a falar, eu queria até ter aprofundado um pouco nas ferramentas, mas enfim, é muito conteúdo. Agora, para quem estiver no curso, eu garanto que a gente vai fazer uma aula de prática inteira, bem profunda, né, de acordo com o que vocês quiserem. Foi surpresa até para mim. Então, um beijo, faça uma ótima noite, não sei que hora você está assistindo isso, mas um ótimo dia, tá nas suas mãos. E é isso, muito amor para todos. A gente vai estar aqui para lembrar dessa verdade juntos, né? Boa noite. Obrigada, gente, um beijo grande. Um beijo. Como é que eu encerro aqui agora? Tem que ser nesse... Acho que aqui, ó. Finalizar.